Eu me arrisco a dizer que se tudo der certo, com o material humano que o Flamengo tem a oferecer para o Sampaoli e o futebol que ele enxerga, o Flamengo tem ótimas possibilidades de fazer uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro. Seria mais uma campanha histórica, em termos de ofensividade, em termos de gols marcados e, evidentemente, pontos somados. Mas é um cara muito bom, né? Então, assim, ele tem potencial para fazer esse time do Flamengo jogar muita bola. Há pequenas dúvidas sobre encaixes táticos, falaremos sobre já, mas eu achei muito interessante a última frase que a Roberta colocou na reportagem dela, que mostra muito que ele sabe onde ele está chegando, né? E ele fala, estou chegando em um país e em um clube onde obrigatoriamente eu tenho que jogar futebol com a bola nos pés. Se eu não fizer isso, eu vou fracassar. Plantão urgente! Flamengo tem desfalque decisivo na partida contra o Nublense na Copa Libertadores da América. Vamos ver o André Kfouri também rasgando elogios ao Jorge Sampaoli. Tá bem bacana o programa, assiste até o final, até pra você ver quem é esse jogador aí que vai desfalcar o Flamengo, infelizmente, né? Então assiste esse vídeo até o final, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, vamos mudar esse número aqui, meu querido. Mais da metade das pessoas assistem o canal, gostam do canal e não estão inscritas. Olha aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like e assiste o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo e vambora. Jorge Sampaoli de Flamengo, e a gente vai falar muito de Libertadores também aqui neste Sport Center. Boa noite, então, para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri. Ótima noite, tudo bem? Ótima semana, Gustavo, Marcela, Felipe, nossos amigos e amigas fãs de esportes. É muito bom ter o Jorge Sampaoli de volta ao futebol brasileiro. Ele, mais uma vez, mesmo sem falar português, e esse assunto vai continuar aí, porque, né, é a terceira empreitada aqui no nosso futebol. E é isso. E é isso, exatamente, é o que você falou. Poderia ter acontecido uma evolução, né? Mas não. Mas tudo bem também, vamos com calma. O que se cobra de um treinador como ele, acima de tudo, é desempenho, futebol, como ele próprio disse no final desse material que a Roberta nos mostrou, para abrir o Sport Center. E eu estou otimista em relação ao encaixe dele com o Flamengo e com os jogadores do Flamengo, porque a temporada está sobre a linha, né? Ele chega com uma rodada de Campeonato Brasileiro já percorrido, o Flamengo com 3 pontos, então não existe o passivo que no ano passado caiu na mão do Dorival Júnior. E aí foi necessário fazer escolhas, estabelecer prioridades. O passivo que tem é em relação à formação do time. Se ele tivesse sido treinador desde o início da temporada, ele teria uma situação privilegiada para montar o time. Não privilegiada no sentido de haver pré-temporada, porque aqui não há, mas ele teria mais tempo de trabalho, treinamento, etc. Agora, ele vai ter que fazer as coisas com os campeonatos todos em andamento. O Flamengo já perdeu na estreia da fase de grupos da Libertadores. Tem uma derrota por 2-0 contra o Maringá para tentar reverter na Copa do Brasil. São situações importantes já e ele não tem... ele falou, nós vamos ter que ser rápidos, os jogadores vão ter que compreender rápido, ele vai ter que exercer o seu poder de convencimento, que está na origem do trabalho bom ou ruim de todo treinador. Quem convence, quem encanta no bom sentido, consegue... que os seus jogadores se esforcem ao máximo para interpretar suas ideias e as coisas acontecerem dentro de campo. Eu me arrisco a dizer que se tudo der certo, com o material humano que o Flamengo tem a oferecer para o Sampaoli e o futebol que ele enxerga, o Flamengo tem ótimas possibilidades de fazer uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro. Seria mais uma campanha histórica, em termos de ofensividade, em termos de gols marcados e, evidentemente, pontos somados. Está anotado, viu, André Kfouri? Gosto dessas frases, inclusive frases de efeito em Campeonato Brasileiro. Se as coisas andarem, né? Não, claro, mas se as coisas andarem para o bem e se andarem para o mal, a gente vai utilizar essa frase também. Tem aquela que o Felipe gosta. Às vezes as coisas que podem andar mal, andam mal. Tá certo. É preciso considerar também essa possibilidade. Ficarei com a primeira. Pode ter certeza que estará aguardada. Fala, Zupa, tudo bem? Marcela? Boa noite. Vamos começar o nosso Sport Center falando desse mesmo assunto. Gostas do Sampaoli no Flamengo? Bastante. Acho muito interessante. Boa noite, companheiros. Boa noite ao fã de esporte que está em casa. Acho ele um técnico, em termos de qualidade, em termos do que os times dele costumam oferecer,
um técnico para a gente colocar na primeira prateleira de futebol brasileiro, assim. Sim. Gosto demais da maneira que os times dele jogam, especialmente os últimos bons trabalhos que ele fez, né? No Olympique de Marselha foi um bom trabalho, mas, assim, tirando o trabalho do Olympique, as melhores empreitadas do passado recente do Sampaoli foram as empreitadas no Brasil, assim. No Santos, mais do que no Atlético, o trabalho no Santos foi muito bom. Era um time muito legal de ver. Era um time que, na teoria, no papel, não tinha o potencial de fazer o que fez, né? E foi lá e bateu o segundo lugar, jogando um futebol belíssimo. Se eu não me engano, em 2019... ganhou do Flamengo, acho que tocou 4. Na última rodada. Tocou 4 do Flamengo. Já era um Flamengo campeão, mas ainda assim. As histórias já tinham sido contadas. Sim. Foi o fechamento daquele trabalho. No Atlético, ele não teve um trabalho brilhante, mas era um time interessante. E foi o embrião do time que no ano seguinte começa com o Dudamel, cai, depois o Cuca chega e o time melhora, mas, por exemplo, foi nas mãos do Sampaoli que chegou o Arana, foi o Sampaoli que indicou o Zaratio, então, assim, o Júnior Alonso vem por indicação também do Jorge Sampaoli. Então, ele começou a montar o embrião daquele Atlético Mineiro. Na seleção da Argentina foi muito mal, no Sevilha agora também não foi bem. Então, ele é um técnico de altos e baixos, mas, no geral, ele se pauta por um futebol muito intenso, muito agressivo, com muito volume de jogo e com o tipo de material humano que ele vai ter para trabalhar agora. A impressão que dá é que ele tem tudo para fazer esse time chegar na ponta. É claro que tem os dois lados, a gente já falou isso aqui bastante exaustivamente em todos os trabalhos do Sampaoli no Brasil. O pacote é muito complicado de administrar. No médio, a partir do médio prazo, muitas vezes vira um pacote insuportável, né? Em vários casos, as pessoas têm dificuldade para suportar o Jorge Sampaoli e o trabalho geralmente acaba com essa sensação de ninguém aguentava mais. De relacionamento mesmo. Relacionamento com pessoas do clube, com o que ele pede para a diretoria. Não é um cara fácil, mas é um cara muito bom, né? Então, assim, ele tem potencial para fazer esse time do Flamengo jogar muita bola. Há pequenas dúvidas sobre encaixes táticos, falaremos sobre já, mas eu achei muito interessante a última frase que a Roberta colocou na reportagem dela, que mostra muito que ele sabe onde ele está chegando, né? E ele fala, estou chegando em um país e em um clube onde obrigatoriamente eu tenho que jogar futebol com a bola nos pés. Se eu não fizer isso, eu vou fracassar. Então ele sabe que no Flamengo ele tem que se impor sempre com esse time que ele tem. E isso casa muito com o tipo de jogo que ele gosta de propor. Isso que você falou, Zupac, muita gente ressalta, né, que há técnicos que deixam legados positivos, né? Não, o Diniz, falam muito isso do Diniz, e o Sampaoli trabalhou em 2019 no Santos, o Santos foi para a final da Libertadores em 2020, né? E a mesma coisa com o Atlético Mineiro. Trabalha no Atlético Mineiro, depois teve Dudamel, é verdade, mas vem o Cuca e consegue uma campanha. Poderia até ser oportunista, você falar, não, dirigiu a Argentina antes do Scaloni, mas na verdade aí acho que não dá. O Scaloni foi efetivado porque o ambiente era tão ruim com o Sampaoli que os jogadores só suportavam o auxiliar dele, que era o Scaloni. Sim. Um dos auxiliares. Então ele foi embora com a comissão técnica dele, o Scaloni era quem administrava, quem apagava os incêndios com os jogadores, ficou o Scaloni interinamente. E o resto é história. Que Flamengo, que status em competições o Sampaoli encontra, né? Que é o que o André disse na sua primeira participação, assim, do fato de chegar antes em comparação ao Dorival, né? Na Libertadores, derrota na estreia, 2-1 pro Alcas, mas muito tempo para recuperar. Copa do Brasil, perdeu pro Maringá, mas todo mundo sabe que o Flamengo tem todas as condições de, na volta, reverter. E no Brasileiro, um jogo, uma vitória, foi esse 3-0 contra o Coritiba. Aliás, torcedor rubro-negro, Flamengo e Nublense, quarta às 9h15 na ESPN e no Star Plus. Vou começar contigo essa nova rodada, Zupac, porque na sexta eu fiz essa pergunta para o André. A gente fez no Touch, quinta-feira, as ordens de força. Era Palmeiras, Fluminense e o Flamengo ficou ali em terceiro. A chegada do Sampaoli, ele fura alguma fila? Agora não, porque não chegou ainda para valer, mas tem potencial para assumir a primeira colocação, né? Então vai brigar, se as coisas andarem como o potencial de comissão técnica e de elenco sugerem, o Flamengo está pronto para rivalizar e para ocupar o espaço que for necessário, sim. Para ser melhor que o Fluminense e para ser melhor que o Palmeiras. Claro, o Palmeiras tem um grande trabalho, o Fluminense também tem, mas é a junção de um grande técnico, embora um técnico pouco vencedor, né? A grande conquista da carreira dele foi a Copa América com o Chile, que foi uma tremenda de uma conquista, mas não é um técnico reconhecido pelos títulos que conquista, e sim pelo tipo de trabalho que executa.
Então é um grande técnico nesse sentido, com um grande elenco. Então se as coisas encaixarem bem, o Flamengo está pronto para assumir a prateleira mais alta de tudo que ele disputar. Você também acha, André, que muda a prateleira de um Flamengo, que com o Vitor Pereira a gente não via as coisas andarem e a gente ia colocando o Flamengo cada vez mais baixo em prateleiras quando a gente fazia uma comparação com o Fluminense e Palmeiras, principalmente, o Atlético Mineiro ali chegando perto? E você acha que vai ter um impacto imediato? Impacto imediato eu não sei, né? Não dá para saber. Ele vai tentar acelerar o processo de todas as formas que ele conhece, com as suas ideias e os seus métodos. O Flamengo está contratando um treinador que é muito bom no dia a dia, na preparação de equipes, né? Essa coisa de times jogam como treinam, esse é um dos mantras dos treinadores que tem o dia a dia como algo sagrado, não é uma questão só de passar alguma coisa e tal. É um trabalho muito intenso, porque o Flamengo, idealmente, do Sampaoli, vai ser um time que vai correr como um louco para recuperar a bola do adversário no campo de ataque, vai tentar manter a bola sob seu poder na maior parte do tempo, vai jogar de uma maneira muito clara, como ele mesmo falou hoje, e se a gente olhar os times dele, existe um padrão, né? Mas no Santos ninguém sabia a escalação. Os jogadores sabiam a escalação, o Santos tinha mais ou menos de 2 a 3 plataformas, conforme o local do jogo, conforme o poderio do adversário, mas depois era até simples saber como que o Santos ia jogar. Com o Atlético Mineiro aconteceu a mesma coisa. Eu acho que o natural, a não ser que ele tenha uma ideia para tirar da cartola, e ele não comentou com ninguém, mas acho que ele vai fazer aquilo que ele se entende como um cara bom, preparadíssimo para fazer. E os jogadores vão ter de se adaptar, mesmo que alguns percam o lugar. Essa é uma outra questão também. Haverá mudança na escolha de jogadores. Isso é muito claro. E aí ou ele terá suporte da diretoria porque outros tentaram e não conseguiram, ou então, nesse aspecto do trabalho, o andamento das coisas com o Sampaoli vai ser muito parecido com o que aconteceu com os outros treinadores que tentaram fazer essas escolhas diferentes, digamos assim. Mas se no dia que a gente fez o ranking, a gente tivesse a informação que o Sampaoli assumiria o Flamengo, eu não teria colocado Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo nessa ordem. Eu teria colocado o Flamengo lá em cima porque seria uma questão de potencial e de o que é normal acontecer, natural acontecer quando você pega um elenco tão capaz e um técnico tão capaz. É claro, pode dar errado, pode, mas o normal é dar certo. Você colocaria o Flamengo à frente do Palmeiras? Não, eu não colocaria à frente do Palmeiras porque a gente não tem amostra. Mas eu acabei colocando o Flamengo mesmo com a amostra de 2023 muito ruim. Sim. Aí eu estou colocando o Flamengo nesse grupo de 4 candidatos, digamos assim, exclusivamente por causa do potencial técnico que a gente sabe que está lá. Havia ressalvas. Né? Agora eu tiro, né? Não sabemos como será o campeonato. Não, sabemos. Vem aí um treinador de capacidade absolutamente comprovada. Um técnico de extremo gabarito. A gente vai falar de Gabigol e Pedro, porque isso é uma pergunta que todos os torcedores estão fazendo, mas eu quero que você depois me responda, André Kfouri. E se fosse o Jorge Jesus, onde é que você colocaria, tá? Então vai pensando aí para você responder. Vamos colocar... A mesma coisa. A mesma coisa do Sampaoli? A mesma coisa. Eu considero o Jorge Sampaoli um treinador superior ao Jorge Jesus. Mas se o Jesus voltasse ao Flamengo, não houvesse essa dúvida, como o Flamengo vai seguir em 2020, houvesse uma decisão tomada com base no que é a capacidade do Jorge Jesus, e quando eu digo que eu considero ele inferior ao Sampaoli, eu não estou dizendo que ele é um técnico fraco, por favor, né? Eu só estou fazendo aqui uma escolha, e é a minha opinião apenas. Mas a gente já teria pelo menos um norte. É o Jesus? Então eu já poderia conceituar o Flamengo de uma outra maneira, mesmo sem a amostra. Tá certo. Então a gente entra agora nessa discussão entre Pedro e Gabigol. Dá para jogar junto? Não dá. É claro que o Sampaoli falou sobre isso, mas a gente coloca antes os números deles nesta temporada. O Gabigol em 19 jogos, 10 gols, média de 0,52, uma assistência, minutos até marcar 149,5. O Pedro em 17 jogos tem 15 gols. Então, a média dele é maior, de 0,88, tem 3 assistências, também 2 assistências a mais, e o minutos até marcar 87,6. Vamos lá, vamos falar desse tema que é importante, Zupac, porque, primeiro, há já a demonstração que dá certo utilizar, já deu certo, não é mais... Até o ano passado, a essa altura, não existia. Era um debate meio vazio, assim, do que a gente achava e tal, agora existe. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, em 2023, a gente já viu o Gabigol falando,
Eu quero jogar ali, onde eu gosto. E o ano passado ele não falou isso. Aí o Pedro fica no banco, olha, eu respeito, mas que antes de ter dado certo não eram essas as posturas, porque ficava todo mundo esperar dar certo. É a primeira dor de cabeça que ele tem que gastar alguns neurônios para resolver? Eu acho que é parte dos maiores dilemas que ele vai ter para resolver, para montar o time, de acordo com o que ele pensa. Porque ele é um cara que costuma montar as suas equipes muito alinhado com aquilo que ele pensa. Ele falou sobre o jogo posicional e a gente vai mostrar já algumas opções que ele tem para montar esse time. Mas é isso. Os times do Sampaoli, em geral, eles trabalham com 2 jogadores abertos pelos lados e com um centroavante. E aí ele falou, por exemplo, no Santos, para pegar os trabalhos do Brasil, era o Soteldo de um lado, o Marinho do outro. No Atlético era o Keno de um lado, o Savarino do outro. Sempre pontas com o pé invertido. E um centroavante, né? Era o Eduardo Sacha no Santos, era o Vargas. Depois ele pediu o Sacha também para o Atlético Mineiro. E ele fala sobre convencimento de jogadores na entrevista de hoje. E eu acho que parte desse dilema está muito no poder de convencimento que ele vai ter ou não em cima do Gabriel. Porque o Pedro, a função que o Pedro é capaz de executar, a gente sabe. Agora, o Gabriel é capaz de executar mais de uma função. E eu até falei isso, a informação que eu apurei durante a minha semana lá em Quito, na cobertura de Alcas e Flamengo, que o Gabriel também fez um movimento de pedir para jogar onde ele gosta mais, também porque ele percebia que o time não estava organizado a ponto de valer a pena ele se sacrificar para algo que não valeria a pena. Diferentemente do ano passado, que ele percebeu que o sacrifício, eu digo na visão dele, Gabriel, que o sacrifício que ele estava fazendo ao sair da sua principal função valia a pena naquele instante, porque o time estava encaixando com o Dorival. Ia ser bom para todo mundo. Então, eu acho que vai passar muito pelo poder de convencimento do Sampaoli. Se, por um acaso, o Sampaoli quiser usar o Gabriel aberto pela direita, e é uma das possibilidades, e não é aberto só parado ali, né? É movimento em direção ao gol, à diagonal. Se o Gabriel vai perceber que vale a pena mudar a característica de novo, porque para o time vai ser bom, se o Gabriel vai querer continuar brigando pela vaga do Pedro. Porque os dois jogando junto ao mesmo tempo não faz muito sentido com o tipo de jogo que o São Paulo costuma executar. Como ele mesmo disse, acho que eventualmente, claro que pode ser, para determinados jogos pode ser, mas eu acho que na ideia principal dele tem um centroavante. Que é o Pedro. Hoje, no time do Flamengo, não tem por que o Pedro ser o titular do Flamengo. Né? Então, acho que ou o Gabriel se adapta de novo para jogar do lado, ou, eventualmente, o Sampaoli coloca os dois, ou o Gabriel é reserva. Pedro reserva é algo que eu não enxergo hoje. Esse assunto é muito interessante, né? E vai continuar sendo interessante quando a gente acompanhar as escolhas do Sampaoli. Funcionou no sistema com o diamante no meio de campo que o Dorival desenhou depois de convencer o Gabriel a fazer o trabalho defensivo. E para mim, não só o Gabriel, né? O Gabriel, o Pedro e o De Arrascaeta, em diferentes medidas. E funcionou apenas em um sistema, que é esse, que não significa apenas que os dois estivessem juntos em campo. Gabriel e Pedro, nessa ideia do ano passado, jogavam como uma dupla de atacantes, com o De Arrascaeta antes deles, próximo deles, quase como um terceiro atacante. Se os três não participassem de alguma forma da pressão defensiva, a coisa não ia funcionar. E aí não é que é assim, o grande mérito do Dorival. É evidente que é um mérito, mas é um mérito baseado no relacionamento que existe entre eles desde a época do Santos, que acaba sendo uma coisa do histórico de cada um. Somos todos pessoas. Uma coisa é o Dorival chamar o Gabriel para conversar e dizer, eu preciso de você aqui. Outra coisa é o Vitor Pereira chamar o Gabriel para conversar. Outra coisa é o Jorge Sampaoli chamar o Gabriel para conversar. Para mim, concordando com o que disse o Gustavo, tem uma questão de papel defensivo que o Gabriel não quer fazer. Ele não é um atacante clássico, no sentido de ser um centroavante de referência, e nem um jogador de corredor. Ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele é um atacante muito móvel, que gosta de tocar na bola e gosta de estar perto da área. Ele é um finalizador de elite, a capacidade dele como finalizador. Tem quem não goste, e o futebol está aberto a todas essas opiniões, mas ele é um finalizador de elite, em especial para os padrões brasileiros e sul-americanos. Ele prefere estar perto da área e tocar sempre na bola. Se você perguntar, mas todo jogador deveria fazer o trabalho defensivo para que as coisas funcionem?
É verdade, mas alguns jogadores, principalmente nos times que têm mais talento, jogadores mais consagrados, alguns deles acabam sendo dispensados do trabalho defensivo mais pesado. Talvez o Gabriel entenda que ele merece essa distinção. Uhum. E para mim, essa sensação dele está na origem do pedido que ele fez ao Vitor Pereira. Agora, a gente não sabe que tipo de conversa ele vai ter com o novo treinador. Como uma dupla, acho difícil, pelo histórico do São Paulo. Ele não enxerga os times dessa maneira. E pela declaração de hoje, eu acho que ele continua enxergando o Flamengo na forma como ele sempre viu os times que ele montou. Então, ele não vê uma dupla de atacantes. Vai ter que escolher um. Na minha cabeça hoje, a escolha vai ser pelo Pedro. Mas ele pode nos surpreender. Não acho que ele vai colocar os dois juntos. Isso eu realmente não acho. Rapaziada, informação importantíssima aqui. Desfalque importante. X9 vazou. Vamos ver aqui, ó. Jornal O Dia, Vene Casagrande. Atacante desfalca o Flamengo no duelo contra o Nublense. Olha aí. Jogador não será relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli, que fará sua estreia no comando do rubro-negro, rapaziada. Vamos ver quem é? Tá aí, ó. Bruno Henrique não será relacionado para encarar a equipe do Nublense amanhã. Pedrão, mas por quê? Ele tá voltando de lesão agora, jogou aí contra o Curitiba, fez uma jogada, se o juiz, não tivesse vacilado, era gol com a jogada do Bruno Henrique. Por que ele não vai jogar? Lesionou de novo, Pedrão. O que tá acontecendo? Calma, respira. Vamos olhar aqui, meu querido. Tem informação completa aqui. Segundo apurou a reportagem, a ausência do Bruno Henrique faz parte do processo de retorno do camisa 27 aos jogos, que será de forma gradativa. Inclusive, o atacante não participou de forma integral do treino com os demais jogadores nessa terça-feira, o último antes do confronto contra o Nublense. Portanto, é algo calculado para que ele retorne com calma, para que ele retorne com tranquilidade, sem se apressar, sem atropelar os processos de readaptação ao time, ao jogo, readaptação física, tá? Então, para que não aconteça nenhum tipo de lesão, ele vai voltar aos poucos. E aí, tá aí o motivo, tá tudo certo com ele. Por exemplo, contra o Inter, no Rio Grande do Sul, talvez o Bruno Henrique esteja relacionado. Tem muita gente que pergunta, Pedrão, não dá pra ele ir pro banco? Eu não vou falar isso, porque eu não sou médico, não sou fisiologista. Isso foi o que optou o departamento médico do Flamengo, o gerente de saúde, o chefe do departamento médico do Flamengo, doutor Márcio Tanuri, tá? E vamos torcer para que ele tenha uma recuperação 100% também. Meu querido, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações de Brunegras.